tudo bem? Meu nome é Stefano Winter e eu vou discutir um pouco hoje sobre educação financeira e Open Banking. Como esses dois temas se relacionam, nós vamos falar bastante também sobre inclusão financeira, pois é uma peça fundamental para combinar essa temática. E principal objetivo nosso é mostrar como que a educação financeira viabiliza o Open Banking e, ao mesmo tempo, o Open Banking vai promover educação e inclusão financeira dos consumidores. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito por estar participando dessa jornada do Open Week em Brasil. É um evento bastante importante para a temática de Open Bank, para que possamos aprofundar, entender melhor, discutir, trocar experiências e informações sobre um tema tão relevante e tão transformador. Gostaria também muito de agradecer a participação de todos e por estar aqui com vocês. Brevemente, eu sou gerente de tecnologia, fazendo uma breve apresentação. Eu sou gerente de tecnologia no BDMG. O BDMG é um banco de desenvolvimento aqui no estado de Minas Gerais. Nosso foco é promover o fomento por meio de crédito para micro, pequenas, médias e grandes empresas, por meio de capital de giro, financiamento de longo prazo. Então, nosso foco fundamentalmente é de crédito para pessoas jurídicas. A carteira de micro e pequenas empresas, que é uma que vai ser fortemente, possivelmente impactada pelo Open Banking, é uma carteira bastante importante para nós, pois cumpre um papel social, de empregabilidade, muito relevante no país, né? Eu tenho mais ou menos 15 anos de experiência na área de banking, sou especializado nos temas de digital banking, fintechs, agora mais recentemente em Open Banking, crédito e mercado de capitais. Sou gestor de fundos Ambima, com a certificação CGA, possui uma certificação como prática Agile pelo PMI-ACP. Bom, começando a nossa discussão, o primeiro elemento que a gente deve considerar é que o Open Banking ele compõe um sistema financeiro de futuro. O Open Banking é um elemento, é uma peça, é uma chave fundamental para que viabilizemos uma nova forma de pensar o sistema financeiro no Brasil e no mundo. Nosso foco aqui vai ser falar um pouco mais sobre o Open Banking no Brasil, mas grande parte do que eu estou dizendo pode ser extrapolado para outros contextos. Esse movimento Open Bank, especificamente no Brasil, ele faz parte de um contexto maior, que é o BC hashtag, OBC++. O que é essa iniciativa? É uma iniciativa de inovação promovida pelo Banco Central, inovação regulatória, inovação dos instrumentos, dos atores do sistema financeiro, que tem eixos fundamentais que se comunicam, que estão intercalados. Open Banking é um desses elementos, que vai ser o compartilhamento padronizado de dados, informações, serviços entre as instituições financeiras. O modelo de pagamentos instantâneos, a gente vai falar um pouco sobre o Pix e a importância dele, como ele se relaciona grande parte com o modelo de Open Banking. E, basicamente, a viabilização do surgimento de fintechs, startups na área de tecnologia financeira que promovem e estão promovendo uma completa transformação do ambiente competitivo no Brasil. O Banco Central, por meio de novos modelos regulatórios, por novas figuras, viabilizou e tem viabilizado cada vez mais a expansão das fintechs no Brasil. Esses três elementos, eles estão conectados, né? Tal razão, a própria figura nos mostra, o Open Banking não é uma peça desconectada desse contexto. Todos os três juntos visam dar mais interoperabilidade para o sistema financeiro, visam promover as trocas de informações, de dados e transações de forma instantânea, para construir a lógica de um sistema aberto. Quando a gente está falando e pensando num sistema financeiro de futuro, essencialmente nossa discussão está centrada, calcada na lógica de um sistema aberto, com diversos players, trocando informações de forma instantânea e o consumidor tendo cada vez mais condições de conhecer, escolher e optar por soluções financeiras adequadas para a sua necessidade. E quando a gente fala disso, naturalmente todos já viram, e ao longo dessa semana nós estamos discutindo bastante o Open Banking, suas características, suas diversas fases, mas um elemento talvez bastante interessante que sintetiza, que está nessa figura no slide, do modelo de um sistema financeiro de futuro, é a transição de um modelo no qual, um modelo tradicional, que os bancos tinham uma centralidade da relação com seus clientes,
O banco tinha suas aplicações, seus sistemas proprietários, e o cliente se relacionava com esse banco por meio desse sistema centralizado de propriedade dos bancos, que se comunicava por meio de APIs internas, para um modelo, para transformação, para um modelo mais ampliado, no qual o banco continua tendo, se comunicando com seus sistemas proprietários, o cliente continua se relacionando com esses sistemas proprietários, mas ele passa a se conectar, ele passa a comunicar-se com terceiros, outros atores, instituições financeiras ou não instituições financeiras, por meio de APIs padronizadas e públicas, de tal forma que o relacionamento dos consumidores, dos clientes com os bancos, não fica mais centralizado na figura do banco. A gente tem diversos atores, diversos players desse ecossistema aberto que vão permitir troca de informações e prestações de serviços financeiros de melhor qualidade ou novos serviços até então não possíveis, ou não viáveis, não identificados até então no mercado. E por que nós falamos de educação financeira e a inclusão dos consumidores? Porque a educação financeira ela é central por si só como um tema para o desenvolvimento econômico de qualquer nação. Quando nós olhamos para a Agenda 2030, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, três, talvez, aqui tem uma relação, do nosso ponto de vista, mais direta com a temática de educação e inclusão financeira. Por meio da educação financeira, do empoderamento de conhecimento, do empoderamento sobre produtos financeiros e todo o processo de como funciona o sistema financeiro, nós podemos promover a erradicação da pobreza. Por quê? Porque as pessoas começam a ter acesso a crédito, informação de crédito. Nós devemos lembrar que o sistema financeiro é como se fosse o oxigênio de um complexo organismo chamado capitalismo. Dentro do nosso contexto atual, o sistema financeiro ele é fundamental para viabilizar, alavancar e promover crescimento. E também por meio de uma educação financeira, desse empoderamento, dessa autonomia de escolhas, de produtos, de comparação, de informações, de gestão sobre os próprios gastos, nós conseguimos gerar mais trabalho decente, promover crescimento econômico, tendo como alvo, como foco a redução das desigualdades. Então veja, o Open Banking, ele não se relaciona só como uma modernização técnica, tecnológica e negocial. O Open Banking ele se relaciona e pode promover uma efetiva redução das desigualdades quando aumenta a competitividade entre as instituições financeiras, reduz a concentração e empodera, dá força ao consumidor para que ele possa conhecer mais, aprofundar-se mais sobre produtos financeiros, como eles funcionam. E quando nós começamos a olhar um pouco para isso, focando o olhar sobre o Brasil, nós vemos que há uma crescente redução do número de desbancarizados no país. No ano passado, nós tivemos uma redução na casa de 73%, segundo uma pesquisa que foi realizada no final do ano de 2020, que mostrou muito que os programas emergenciais do governo, como o auxílio emergencial que promoveu a criação de contas por meio da Caixa Econômica Federal, trouxe para dentro do contexto, trouxe para dentro de campo atores que até então eram completamente desconhecidos e tinham quase ou nenhum acesso às instituições financeiras. Essas pessoas, muitas delas, sequer tinham documentos, informações, então o movimento de acesso financeiro que foi promovido por meio do auxílio emergencial e também um contexto, né, de Covid, distanciamento, permitiu o aumento e fomentou o aumento do comércio eletrônico, maior familiaridade, de modo geral, de todas as pessoas com as ferramentas tecnológicas e construiu e começou um forte movimento de inclusão financeira bastante relevante no país. Mas, a despeito disso, nós ainda temos um volume muito elevado de pessoas que estão fora, a parte de todo o modelo financeiro. Segundo dados do Valor Econômico de abril desse ano, de 2021, cerca de 34 milhões de pessoas ainda são desbancarizadas. Então, nós temos uma massa enorme de pessoas no país que não tem acesso ao sistema financeiro.
E, além disso, nós temos que pensar a inclusão financeira enquanto um contexto mais amplo, que envolve minimamente esses três pilares que aqui se apresentam. Inclusão financeira não é apenas ter acesso, ter uma conta digital em determinado banco. Esse é o primeiro passo da inclusão financeira. A inclusão financeira necessariamente envolve acesso, é a porta de entrada, é a premissa fundamental para viabilizar a inclusão, mas uso, recorrência, frequência de uso de produtos financeiros, de produtos de crédito, produtos de investimento e um uso de qualidade, um conhecimento. E aí começa uma conexão forte com a temática de educação financeira, do consumidor escolhendo os produtos de investimento adequados ao seu perfil, o consumidor escolhendo produtos de crédito, linhas que estão aderentes, adequadas ao seu contexto, sabendo quando deve utilizar, em que momento solicitar o crédito, como gerir suas finanças. Então, a inclusão financeira, ela pressupõe, muito mais do que a criação de uma conta, o primeiro contato, o acesso, ela pressupõe acesso, cada vez mais uso frequente, que vai gerando qualidade, conhecimento sobre os produtos e sobre o contexto, esse ecossistema, essa rede de produtos financeiros, que, de modo geral, no Brasil e como em todo mundo, nós vemos um baixo conhecimento da população sobre produtos financeiros e o sistema financeiro como um todo. Esses temas, eles se relacionam muito com o Open Banking, porque grande parte dos modelos, das propostas de negócio, nós vamos discutir brevemente um pouco nessa apresentação exemplos disso, se viabilizarão, serão possíveis somente se ou por meio de uma inclusão financeira, por meio da educação, por meio da conscientização da população, dos consumidores, pessoa física, dos clientes, pessoa jurídica. Por quê? O Open Banking, ele promove a inclusão financeira. Quando nós começamos a trocar dados, trocar informações, integrar serviços via API padronizadas, permitir que o consumidor comece agora a comparar serviços, porque é possível criar um software que compara preços de diferentes instituições financeiras, de diferentes produtos. Nós trazemos conhecimento, nós educamos financeiramente o consumidor. E isso faz com que ele tenha acesso, ele use com mais frequência e use com qualidade, que é um dos pilares, um dos eixos fundamentais daqueles três pilares que falamos. Mas o que é interessante, da mesma medida em que o Open Banking gera inclusão financeira, a inclusão financeira fomenta o Open Banking. Existe uma relação de comunicação entre esses dois temas. Por quê? Se nós não promovermos uma inclusão financeira forte dos consumidores, que envolve uma entrada, ponto de partida essencial, uma entrada dentro do sistema financeiro e uma entrada com qualidade, com conhecimento, com formação, nós não alavancamos, nós não aceleramos as oportunidades que o Open Banking traz. Quais seriam essas oportunidades? Eu destaquei aqui 4, nós poderíamos destacar ainda mais, mas de modo geral, ou fazendo uma breve síntese, o Open Banking, ele promove a inclusão financeira na medida em que ele aprimora, melhora e cria score dos consumidores. Cada vez mais nós vamos ter modelos de score de crédito padronizados ou compartilhados que vão permitir que o consumidor comece a acessar os produtos, até questione, conheça um pouco mais sobre esses conceitos e viabilize entrada, solicitação de produtos financeiros, produtos mais aderentes, mais alinhados. Se a gente estiver pensando um pouco, por exemplo, seguindo o desenho das fases do Open Banking no Brasil, pensando um pouco na fase 4, que ainda está em bastante incipiente construção por todo o mercado, quando nós falamos, por exemplo, de produtos de investimento, produtos de câmbio, pensem o potencial forte, por exemplo, de criar um modelo de suitability mais aderente, mais adequado, compartilhado, que o consumidor tenha mais informações, né, por meio da troca de dados, perfil de investimento nas suas diversas transações. Outro ponto fundamental e que vai permitir uma inclusão financeira e uma maior capacitação e educação financeira, se a gente estiver olhando, por exemplo, um pouco para o conjunto de dados e horizonte empresarial, é
dar instrumentos de gestão empresarial, gestão de fluxo de caixa, gestão de recebíveis, gestão das contas, entradas e saídas para as micro e pequenas empresas e, principalmente, acesso a esse público. As micro e pequenas empresas têm um papel fundamental de geração de emprego e renda no país. Têm um papel crítico para a economia, sustentam grande parte da economia. O volume de micro e pequenas empresas no país é bastante substancial. Só que, infelizmente, a assimetria de informações, quando nós estamos falando de crédito, de produtos financeiros, é muito grande. As instituições financeiras conhecem pouco essas pequenas empresas, elas têm poucos dados padronizados e estruturados para compartilhar com os bancos. Quando a gente fala de um modelo de Open Banking, isso cada vez mais se viabiliza, fortalece, talvez seja esse público, um dos públicos do horizonte empresarial, que mais vai ser beneficiado e diretamente atendido por meio de novos produtos que o Open Banking vai viabilizar. Outra questão é que também, por meio dos agregadores de conta, por meio das informações mais estruturadas para o consumidor, hábitos de gasto, hábitos de consumo, linhas de crédito que ele utiliza, o gerenciamento financeiro e a educação financeira vão ser viabilizadas. Veja que interessante, e que é um pouco o ponto aqui que nós queremos, né, e gostaríamos de discutir, é que a educação financeira, que tanto nós buscamos e é uma meta muito importante, ela vai se viabilizar num contexto onde o sistema seja aberto, onde a troca de informações seja mais clara e mais padronizada, porque o consumidor vai começar a gerir, a ter informações, a entender, a comparar. É fundamental para que haja um amadurecimento, um modelo de conhecimento mais aprofundado e de uma inclusão financeira mais aderente com aqueles 3 pilares que citamos, que não só viabilize acesso, mas uso frequente e de qualidade, ou seja, com conhecimento. O Open Banking é central para viabilizar esse modelo. Por quê? Vai dar informações para gerenciamento e educação financeira do consumidor. E, além disso, ele pode promover uma transformação fundamental em um extrato muito relevante e significativo da economia. Na economia contemporânea, o conceito de gig economy, né, a uberização, vários prestadores de serviço que prestam serviço para grandes players e atuam, né, como prestadores de serviços autônomos para o iFood, para o Rappi, para o Uber, ora prestando serviço para cada um deles. Estas pessoas, elas terão acesso, provavelmente, a microfinanciamentos, eventualmente podemos usar o Open Banking para induzir conhecimento, fomentar, capacitar, educar num sentido mais amplo, todo esse extrato bastante relevante, bastante importante para a economia, principalmente no momento em que estamos. E como que nós podemos caminhar nisso? Porque existem desafios, e não são poucos. Quais são esses desafios? E como que esses desafios podem, em última instância, se transformar em oportunidades? Um pouco o objetivo é tentar aqui numa conversa breve fomentar, eventualmente, insights que possam ajudar um pouco na construção de soluções para esses desafios. Bom, o desafio talvez central está muito relacionado à concordância, ao consentimento do cliente. Nós vamos ver um pouco que o modelo de consentimento previsto dentro do Open Banking pressupõe que toda vez que a gente tiver troca de informações cadastrais, transações de pagamento, o cliente ele precisa consentir com esse processo. Então, se ele está se dirigindo a uma instituição que quer, por exemplo, fazer uma iniciação de pagamento, essa instituição vai ter que solicitar à instituição onde ele detém conta a confirmação do consentimento do cliente para essa transação. E o cliente vai ter que confirmar, dar a concordância dele. E aqui reside talvez um desafio muito crítico. Se nós não conseguirmos educar, orientar, explicar de maneira bastante frequente, intensa, recorrente para o consumidor, os benefícios, o que ele ganha, a segurança, né?
traduzir a segurança, os padrões de segurança, os padrões de autenticação, como todo esse modelo do Open Banking, de diretório central, quais são o papel dessas figuras. Se nós não conseguimos comunicar isso para o consumidor, ele ficará relutante, em dúvida, cético e descrente, e eventualmente não vai consentir em diversas operações e diversos modelos de negócios potenciais podem não se viabilizar. Por isso é muito importante nós considerarmos que grande parte do discurso, da grande transformação de negócio que o Open Banking irá promover, somente ou em grande medida, vão se realizar se nós fomentarmos a educação financeira nos consumidores para entender o que é esse Open Banking, que bicho é esse, qual a vantagem o consumidor tem, quais são os riscos, quais são os canais de atendimento, como funciona esse processo. Isto é fundamental. Inclusive, isso por si só pode ser um modelo de negócio. Muitas instituições financeiras, ou eventualmente fintechs, ou talvez principalmente as fintechs, né, considerando muito a agilidade de negócio das fintechs, podem criar modelos de orientação, explicação, como funciona o Open Banking, as vantagens, e isso viabilize um pouco o processo. E comparando alguns movimentos que podem nos ajudar um pouco nisso, nós temos, por exemplo, o Pix. Muito a gente se faz uma comparação do Pix com o Open Banking, mostrando, olha, o Pix é um sucesso, né? O Pix tem números bastante expressivos, conforme dados do Banco Central desse ano agora, de abril de 21, nós temos já temos quase 87 milhões de usuários cadastrados no Pix, 93% dessas pessoas são pessoas físicas, já tivemos um volume de transações na ordem de 321 milhões de reais, um volume absolutamente relevante para poucos meses, né, de operação do Pix. E nós, algumas vezes, concluímos que, dado o sucesso do Pix, dada a agilidade do Pix, o Open Banking terá o mesmo grau de adesão. Esse é um ponto que vale muita reflexão e um certo grau de cautela. Porque o Pix, diferentemente do Open Banking, é uma solução. O Pix é um produto. O Pix resolve um problema concreto por ele mesmo. Eu preciso fazer um pagamento lá no carrinho de cachorro-quente e não tem cartão de crédito, o fornecedor, quem está prestando o serviço também não tem uma maquininha, nós fazemos um Pix. E aquela operação, aquela comercialização se encerra, se realiza. O Open Banking, ele não é um produto. O Open Banking é um elemento, é um meio, é uma peça, é uma engrenagem para alguma outra coisa. Portanto, o Open Banking, ele vai ganhar uma parte desse impulso do Pix? Sim, por quê? Porque o que está acontecendo, quando a gente olha esses volumes de dados do Pix, é uma sinalização clara que existem muitas necessidades e serviços financeiros que ainda não eram prestados, não são prestados para o consumidor, e que, quando passarem a ser, vão induzir uma forte demanda e um grande potencial de negócio. Mas o Open Banking, ele precisa estar alicerçado para a solução de alguma dor, de algum problema concreto, porque ele por si só é um meio. E quando a gente fala de meio, de elemento, de engrenagem, a gente pode usar, por exemplo, o cadastro positivo como uma boa metáfora para o Open Banking e até como um ponto de reflexão de ações que a gente deve adotar para que a gente não tenha uma adesão muito demorada, muito diferida no tempo do Open Banking. Veja, o cadastro positivo já tem mais de 9 anos desde a sua implementação. De fato, ele trouxe melhorias. O Banco Central emitiu um relatório bastante recente esse ano sobre os impactos do cadastro positivo e ele trouxe melhorias. Segundo os estudos do Banco Central, houve uma redução de 10,4% dos spreads bancários das linhas de financiamento pessoa física. Houve uma melhora no rating, 41% das pessoas naturais tiveram melhoria no seu rating de crédito, claramente demonstrando como uma solução, como o cadastro positivo, e aí guardada a metáfora, como o Open Banking eventualmente poderá fazer uma transformação, a troca de dados, como ela é impactante e relevante. Mas, somente em 2019, quando houve uma mudança fundamental das regras do cadastro positivo, na qual o consumidor passou a dizer que
Antes, né, ele tinha que aderir ao cadastro positivo objetivamente, e a partir de 2019 passou a ser um efeito negativo. Ele está no cadastro positivo somente se ele não tiver interesse que ele se retire do cadastro positivo. Essa mudança dessa política de opt-out, ela fez com que o cadastro positivo tivesse uma adesão de 15 vezes mais do que havia até então, e foi o que alavancou e acelerou o cadastro positivo. Isso é um dado importante, porque o modelo do Open Banking é esse modelo inicial do cadastro positivo, que precisa de um consentimento prévio, uma adesão prévia. Não basta dizer que não concordo, é uma concordância expressa do consumidor. Então, se nós não criarmos mecanismos de capacitação, orientação para todos os consumidores, o Open Banking pode, como o cadastro positivo, demorar muito a alavancar. E quando nós olhamos, essa pesquisa foi feita no final do ano passado, em 12 países na Europa, com mais de 3.200 consumidores, e ela mostra dados que vão muito nesse sentido. A adesão do Open Banking na Europa, em 2018, 20% das pessoas estavam dispostas a compartilhar seus dados pelo Open Banking. Em 2020, passados 2 anos, o volume é o mesmo. As pessoas que não estão decididas, antes eram de 23%, agora 25%. E o que chama muito a atenção, em 2018, 58%, em 2020, 55%, ou seja, mais de 50% de toda a população europeia não está disposta a compartilhar seus dados por meio do Open Banking. Então, isso mostra claramente que existe uma necessidade de educação e formação do consumidor, que se informe, que entenda claramente os benefícios do Open Banking, porque senão haverá uma resistência, uma dúvida, um ceticismo forte dos consumidores, que vai fazer com que esse ramp-up seja muito longo e que os grandes potenciais de negócios que são discutidos não se viabilizem. Promover a educação financeira do consumidor passa por um contexto amplo de cidadania financeira, de criar, informar, dar insumos e instrumentos para que o consumidor tenha a condição de gerir sua vida financeira. É necessário criar canais de participação para o consumidor. Então, além dos canais oficiais, as instituições financeiras, as fintechs vão precisar trabalhar fortemente nisso. Talvez a proteção do consumidor faça sentido a criação de canais de mediação de conflitos, né? Modelos de mediação de conflitos, para que possa o consumidor rediscutir, avaliar questões sobre a gestão do consentimento, por exemplo, promovendo a inclusão financeira. Então, é fundamental a formação, o entendimento do consumidor. Quando nós olhamos os primeiros passos do Open Banking no Brasil, nós vemos números expressivos. 29 milhões da primeira fase de consumos da API em março, 26 milhões de consumos das APIs da fase 1 em abril, mas estes dados são públicos, não demandam consentimento do consumidor, o que mostra claramente, primeiro, por um lado, a forte necessidade e a forte relevância de criar novos produtos. E uma tendência de adesão forte do consumidor brasileiro. Mas todos esses pontos que nós falamos, da necessidade de fomento, educação, se não acontecerem, se não forem feitos de maneira intensa, dificilmente nós vamos atingir os objetivos do Open Banking no curto prazo. Caminhando para o fim da nossa conversa, existe um horizonte de oportunidades muito grande. Foi feita uma pesquisa ano passado nos Estados Unidos que mostrou que 86% dos consumidores estavam satisfeitos com seus bancos. Mas os bancos atendiam apenas 1% das suas necessidades, ou seja, naquilo que eles ofertavam, havia um grau de satisfação alto. Mas um gap imenso de necessidades não atendidas pelas instituições financeiras. O Open Banking coloca como oportunidade de transformação muito relevante, na medida em que pode e irá abrir diversas necessidades não atendidas, diversos serviços, canais que poderão melhorar o atendimento aos consumidores, mas para que ele se viabilize é fundamental que comece-se, intensifique o trabalho de educação financeira, promoção do tema Open Banking, de modo geral. Bom, espero que eu tenha conseguido contribuir um pouco para a discussão, nosso tempo é um pouco breve para a discussão, para essa temática. De todo modo, segue meu contato aqui do LinkedIn, caso queiram adicionar para continuarmos a conversa, vai ser um prazer. E um pouco esse é o recado principal.
Educação financeira é o elemento fundamental para viabilizar o Open Banking e as oportunidades que ele pode nos trazer no médio e longo prazo. Muito obrigado.